Caros amigos, camaradas, a realização de uma sessão sobre cultura, inserida na campanha eleitoral com escritores, músicos, artistas plásticos, atores, realizadores, produtores, arqueólogos, trabalhadores das diversas profissões da cultura, é algo que realizamos com naturalidade. Fazemos-lo de acordo com um percurso incomparável, também nesta área pela forma como inserimos a cultura no projeto político que temos e propomos ao povo português, pelo que defendemos de novo e de diferente, pela forma como vemos a cultura, componente essencial ao desenvolvimento humano, elemento que convoca a reflexão, o pensamento, o conhecimento, a participação, a busca do belo, a realização e a libertação do homem. Componente indispensável à democracia política, porque só com um povo culto se pode elevar a participação política de forma livre. À democracia económica, porque só dessa forma se pode um país desenvolver. À democracia social, porque potencia e estimula a participação na vida social dos trabalhadores e do povo. Componente decisiva para a soberania e independência nacionais, na medida em que, enraizada no trabalho, na vivência, na história do povo e do país, as desenvolve e promove, recusa submissões, dependências e dominações, antes se afirma aberta, enriquecedora e enriquecida pela partilha com a cultura de outros povos. À semelhança de outras esferas de intervenção, também na cultura, o Estado tem um determinante papel na sua promoção, em colaboração com todos os agentes culturais na criação de condições para a sua democratização e no seu acesso à livre criação e fruição culturais. A política que tem sido seguida por sucessivos governos no setor da cultura é idêntica à que conhecemos na saúde, na educação ou noutras funções sociais do Estado, e que se caracterizam por desinvestimento e subfinanciamento, fecho e concentração de serviços e estruturas, elevada redução do número de trabalhadores e consequente insuficiência crónica, elevados níveis de precariedade nos vínculos laborais, degradação dos serviços públicos e da oferta existente. Uma política caracterizada pela mercantilização e privatização da cultura, como concentração de importantes áreas em grupos económicos e consequente definição por estes do que se cria e se permite criar, pela elitização do acesso à cultura, pela colonização feita através das indústrias culturais de massas, difundidas à escala mundial, e o seu papel na reprodução de uma visão de sociedade. É assim que no património cultural o estado geral é de profunda degradação, incúria, abandono, subfinanciamento, privatização de monumentos nacionais, gravíssima falta de recursos humanos. No teatro e na dança, as estruturas que lhe dão corpo sobrevivem numa situação de grande precariedade e permanente instabilidade. O fecho de dezenas de estruturas ao longo dos anos, a sua cada vez maior concentração nos grandes centros urbanos, são elementos de empobrecimento cultural e de impedimento do acesso à criação e fruição. O modelo de apoio às artes e o baixíssimo financiamento às estruturas estão há muito diagnosticadas como a raiz dos problemas. A lógica concursal competitiva, burocrática, sem ter em conta a importância do apoio às estruturas, ao seu percurso e projeto artístico, ao seu papel nos territórios e na formação de profissionais, à necessidade de estabilidade e previsibilidade na vida dos trabalhadores e das companhias, necessita de ser alterada. A par disso, são conhecidas as dificuldades em muitas regiões do país para ter espaços com condições para ensaios e inclusive para a apresentação dos espetáculos, predominando hoje as curtas carreiras. No cinema, prosseguiu a ausência ou enfraquecimento de políticas públicas e a gritante insuficiência de verbas e de recursos humanos.
no Instituto do Cinema e Audiovisual, na Cinemateca e no Arquivo Nacional de Imagem em Movimento. O Plano Nacional de Cinema, que podia e devia ser um importante projeto educativo, disso-se ressente. Manteve-se e intensificou-se o domínio monopolista de grandes grupos privados na distribuição, nomeadamente com a alteração às leis do cinema feitas por este governo e que abriu as portas às multinacionais. Não há uma política para o livro e para a leitura. O financiamento que o Plano Nacional de Leitura teve para a renovação de fundos para a rede de bibliotecas escolares deixou de existir há vários anos. O mercado regula a política de edição. As medidas impostas pelas grandes editoras e as suas distribuidoras no plano da comercialização, a par da avassaladora lei das rendas, têm levado ao fecho de dezenas de pequenas e médias livrarias. A única medida positiva nos últimos anos foi a retoma das bolsas de criação literária, propostas pelo PCP e que permitiu já a vários autores trabalharem na sua obra. A situação nas artes plásticas é sobretudo marcada por um processo de mercantilização e financiarização. Tal como sucede com o imobiliário, as obras de arte são valorizadas enquanto ativos aos quais é atribuída uma cotação de mercado. A grande maioria dos músicos independentes, tal como os técnicos do setor, vive uma situação de instabilidade brutal. Este setor, onde dita a chamada lei do mercado, seja na divulgação radiofónica ou na programação artística, condena a situações de longos períodos sem trabalho, a cada vez menores remunerações, menos espetáculos, em virtude dos cortes feitos aos orçamentos das autarquias, principais promotores de espetáculos musicais, agora agravado com a epidemia. O subfinanciamento das orquestras regionais promove a sua desvalorização e definhamento, aliado a uma política de cortes nos direitos e condições de trabalho. Este é um panorama em que se cria e trabalha na cultura no nosso país, em que se procurou aceitar como normal o trabalho gratuito de diversos setores, em que se banalizou a precariedade, a instabilidade e a incerteza, chamando-lhe intermitência, em que se coloca aos artistas e trabalhadores da cultura escolher entre ter trabalho e salário, rendendo-se aos objetivos da hegemonização cultural da ideologia dominante, para assim poderem entrar na lógica do mercado, ou pugnarem pela sua criatividade, originalidade, leitura da vida e do mundo. O abandono da profissão, por impossibilidade de sobrevivência, afastou do trabalho na cultura centenas de trabalhadores. Os que se mantêm defrontam-se com instabilidade e incerteza quanto ao seu futuro, como consequências no presente nas suas vidas, mas também no seu trabalho, da criação artística ou de refluxo e reflexão sobre o património material e imaterial do povo português. O Estatuto do Trabalhador da Cultura, que entrou em vigor há 10 dias, é um instrumento criado pelo governo do PS para normalizar e legalizar a precariedade no setor, não resolvendo nenhum dos problemas de quem trabalha na cultura e sendo uma peça central para manter salários baixos e irregulares, a instabilidade na carreira contributiva e o acesso a montantes de prestações sociais. A dramática situação que vivemos com a epidemia deixou ainda mais clara a necessidade de combater e erradicar o trabalho precário na cultura. Esse flagelo, agora ostensivamente visível, é a raiz do problema com que os trabalhadores se confrontam. Não fosse a proposta, a insistência, a luta do PCP, entretanto aprovada, da atribuição de apoios de emergência no plano social, e a situação teria sido ainda mais dramática. A luta contra a precariedade na cultura passa também pela ruptura com a política privatizadora, mercantilista e desresponsabilizadora do papel do Estado constitucionalmente atribuído. Por isso propomos a institucionalização de um serviço público de cultura, uma política de Estado que promova a democratização da cultura,
a sua implantação em todo o território, livre de condicionalismos e da sujeição ao mercado e ao gosto que promove, com todas as restrições que ele impõe à livre criação, logo ao trabalho de milhares de artistas. Um serviço público de cultura, como aquele que propomos, tem necessariamente de ser construído num processo aberto e muito amplamente participado, num processo de discussão democrática, para apurar os anseios, as carências, as realidades existentes e as potencialidades, simultaneamente a nível nacional e regional. Dar voz aos trabalhadores da cultura, artistas, técnicos e investigadores, tanto ao nível da produção e a ação dos organismos das funções culturais do Estado, como nos setores de produção independente, profissional e ou popular. O Serviço Público da Cultura, com o adequado financiamento, deve ser o garante do acesso à criação e fruição culturais em todo o país. Deve ser o garante público de todos os setores das artes e do património cultural, material e imaterial, nacional ou regional, erudito ou popular, fatores da identidade, da história e da soberania nacionais. A existência de um serviço público de cultura impediria a entrega a privados dos castelos e outros monumentos e asseguraria a sua conservação e restauro. Asseguraria o financiamento do cinema português, libertando-o das amarras que as multinacionais que operam no meio audiovisual lhe pretendem impor, apoiar a criação artística nas várias disciplinas e a sua divulgação em todo o país, permitiria a renovação de fundos bibliográficos, das bibliotecas e a promoção e difusão da leitura. Promoveria o ensino artístico, valorizaria a língua portuguesa, dotaria a estrutura do Estado de uma organização adequada ao desenvolvimento cultural e com os recursos financeiros e humanos necessários, não só para assegurar o futuro, mas também a necessidade urgente do presente. Para tal é necessário um aumento significativo do financiamento a partir do orçamento do Estado, com a atribuição de 1% à cultura, caminhando para 1% do PIB. Recordemos que o último orçamento do Estado do governo do PS, entretanto chumbado, se ficava pelo 0,3%. Não há serviço público de cultura sem financiamento. Nem o financiamento será suficiente sem uma definição da política cultural do Estado, de democratização como aquela que propomos. Só a conjugação destes dois elementos permitirá também a existência do trabalho e trabalho com direitos. A intervenção ímpar do PCP e da CDU na defesa das artes e da cultura e dos seus trabalhadores tem sido coerente e constante, diferenciando-se daqueles que apenas querem cavalgar a crista da onda. Intervindo no sentido da resolução dos problemas concretos e imediatos, o PCP não esquece os problemas de fundo. Sem se limitar à mera denúncia, o PCP tem intervenção e projeto futuro para as artes e cultura. É com estas escolhas que estamos confrontados. No dia 30 de janeiro, quanto a nós, defendemos e afirmamos que é preciso um outro rumo na política cultural do nosso país. Sabemos que estivemos todos os dias ao lado dos trabalhadores da cultura, que estivemos nas suas lutas, que demos voz na Assembleia da República e fora dela às suas preocupações e anseios, que transformamos em proposta política os caminhos que nos levarão a uma política cultural digna da nossa Constituição da República. Sabemos que fomos a força decisiva para tudo o que de positivo aconteceu no setor da cultura nos últimos anos. Valorizamos a vossa corajosa luta. Sim, precisamos ter mais força para que os avanços não sejam medidas pontuais, mas sim uma política consistente e estruturada de futuro. Vocês precisam da CDU, tal como a CDU precisa de vós. Viva a CDU!